A inteligência artificial está transformando o mundo, mudando rotinas de trabalho, facilitando muita coisa. E o Gabriel Jacobsen vai contar agora pra gente como a inteligência artificial já está sendo usada nos processos da Justiça do Rio Grande do Sul. Bom dia, Jacobsen. Oi, Stout, bom dia aos nossos ouvintes da Atualidade. A inteligência artificial já é uma realidade, já está presente na rotina do Judiciário Gaúcho. Dados exclusivos que a gente obteve junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul indicam que no primeiro mês de uso da inteligência artificial aqui no Tribunal de Justiça Gaúcho, já são 95 mil rascunhos de decisões que foram produzidos pela inteligência artificial. Portanto, 95 mil decisões que foram encaminhadas com auxílio, com uso da inteligência artificial recém-lançada aqui pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. São rascunhos de decisões produzidas pela IA, pela inteligência artificial, sob orientação dos servidores e magistrados e que depois passam por revisão antes de serem publicadas e surtirem efeito na vida real. O que isso quer dizer, Stout? Que a inteligência artificial ela já é parte do processo de produção de justiça no Brasil e no Rio Grande do Sul. O objetivo, é claro, como em outras tantas áreas, é acelerar os processos, reduzir morosidade, ampliar a velocidade da produção da justiça e a qualidade também, é o que nos disseram aqui os entrevistados, com quem a gente conversou ao longo da última semana sobre a implementação desse conjunto de ferramentas que, entre eles, está essa aí, a Gaia Minuta. É uma ferramenta que escreve os rascunhos de decisões judiciais. A gente acompanhou ao longo dessa apuração, Stout, o uso de inteligência artificial para distribuição das ações, para exame das provas, análise dos processos, análise das argumentações jurídicas e até para esse ápice do processo judicial, que é a redação da sentença, a redação da decisão, a redação do voto de um desembargador, por exemplo. Daí, com essa ferramenta Gaia Minuta. Para quem já usou ferramentas como ChatGPT, Gemini, estou citando algumas aí das IAs generativas mais famosas hoje do mercado, é muito parecida à utilização. As regras e os níveis de segurança, isso a gente vai explicar depois, são, claro, diferentes, porque o resultado não pode ser igual de um usuário comum utilizando uma ferramenta gratuita na internet. A gente vai logo mais, Stout, mostrar em tempo real a utilização dessa ferramenta. Mas, em linhas gerais, essa Gaia Minuta, que produz textos de decisões judiciais sob os comandos dos magistrados, funciona da seguinte forma: o magistrado, juiz ou desembargador abre o processo dentro desse sistema de inteligência artificial, insere um comando, que a gente chama de prompt, no uso da inteligência artificial, dizendo o que quer, se quer condenar, inocentar, se quer prover ou rejeitar um recurso, por exemplo, e depois, em alguns segundos, 1 minuto, 2 minutos, vem a redação da sentença, a redação da decisão. Agora, o nosso ouvinte pode estar se perguntando, né, Stout, e a IA, a inteligência artificial, ela erra? Ela comete erros? Sim, ela comete erros e isso não é nenhum problema pela perspectiva de quem trabalha com isso no judiciário. Eu conversei com fontes aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a gente vai ouvir um trecho agora do desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, que é presidente do Tecnologia do Tribunal de Justiça, contando sobre isso, sobre os erros que a IA produz e como esses erros, Stout, são menores em percentual do que os humanos. Vamos ouvir um trecho. Nós temos apurado que a assertividade dela hoje é de 97%. Vai haver 3% de erro. Não é que talvez vai acontecer, como ele diz o Ricardo. Aqui é certo que vai acontecer. Precisa revisar, porque a tua próxima pode ser essa da vez, né? Então ela tem que ser revisada. Claro que a tendência, e eu acredito, tá, muito francamente, que esse erro vai chegar a zero. Porque na medida que ela vai sendo testada, ela vai aprendendo com o uso de dados do ambiente que ela está trabalhando. Então ela vai treinando, vai chegar um momento que ela não vai mais errar. Mas, por enquanto, o índice é de 97%. Agora, eu te pergunto, assim, eu até perguntei para o Ricardo, né? Tá, e o teu gabinete erra quanto? Muito mais que isso. Muito mais que isso, muito mais. A gente tem que estar... Eu reviso, né? É normal a gente revisar a produção.
E sempre tem um ajuste para fazer. Sempre tem um ajuste para fazer, Stout, é o que diz o desembargador, chefe desse setor aqui de inovação no Tribunal de Justiça. Sempre tem um ajuste para fazer quando é produzido material por servidores, por humanos, e sempre tem um ajuste para fazer, em menor percentual, segundo ele, quando esse rascunho é produzido pela inteligência artificial. Eu conversei, Stout, com uma juíza criminal do interior do Rio Grande do Sul, juíza Thaíse Velasquez Lopes, da 4ª Vara Criminal de Caxias, ela que está há pouco tempo, 15 dias, utilizando as ferramentas de inteligência artificial que foram elaboradas aqui pelo Tribunal de Justiça. E ela contou que os primeiros dias de uso foram da seguinte forma para ela. Ela já tinha a decisão pronta, feita, exclusivamente por humanos, ela e os seus assessores. E daí ela pedia para a inteligência artificial gerar uma decisão também, para ela analisar se o que a IA sugeriria batia, era parecido com o que ela faria exclusivamente com recursos humanos. E ela disse que o resultado foi muito bom. E daí, aos poucos, ela começou a utilizar a IA, nesses últimos dias, para a produção de sentenças mais simples, de casos mais simples, de casos que ela considera mais tranquilos de utilização. E como ela trabalha com crime, ela deu um relato muito interessante de uso da inteligência artificial neste primeiro momento de conhecimento, de testes, mais para casos em que ela tem a convicção de absolver do que para os casos em que ela tem a convicção de condenar. Vamos ouvir um trecho. Vou te ser sincera, assim, os primeiros usos foi assim. Meu processo já estava sentenciado, eu já tinha uma minuta pronta, feita por humanos exclusivamente. E aí eu fiz as diretrizes e fiz. Ela faz parecido, né? Ela traz uma resposta assim, para casos mais simples, principalmente de absolvição, que eu tenho usado, né? Para absolvição, que é uma situação mais tranquila, no sentido de que a fundamentação ela tem que ser bastante tensa, assim, para condenar, porque é uma vida de uma pessoa, mas daqui a pouco uma absolvição, até mesmo em audiência, que as partes estão ali, que já ouviram toda aquela prova, ela traz esse auxílio de às vezes não é necessário, mas assim, conforme a orientação que tu dá, né, então assim, considerando a insuficiência da palavra, da única testemunha, ou que não recordou fatos simples, eu não carreguei com modelo, e ela traz um texto bem elaborado, né? Não, às vezes não é necessariamente aquilo que tu escreveria, né? Assim, exatamente o que tu escreveria, mas é uma coisa assertiva e acertada que pode ser aproveitada. Stout, durante essa apuração aqui no Tribunal de Justiça, um nome, sempre que a gente falava em uso da inteligência artificial, os ganhos de tempo que os magistrados e servidores estão percebendo, os planos da administração para essa nova ferramenta, um nome era reiteradamente citado. E é por isso que ele está aqui conosco hoje para conversar ao vivo. É o desembargador Clóvis Moacir Matana Ramos, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que gentilmente nos recebeu nos últimos dias e com quem agora a gente vai conversar. Tudo bem, desembargador? Desembargador, vamos conversar agora para, em tempo real, pela primeira vez na Gaúcha, a gente mostrar para os ouvintes que nos acompanham em live e também para quem está nos escutando, a gente vai relatar como funciona a inteligência artificial no judiciário, na tomada de decisões, na formação de convicção do magistrado. Desembargador Moacir, eu pedi que a gente, para essa conversa, ele fizesse o seguinte, ele analisasse um caso e deixasse pronto aqui na tela antes de julgar. Então, eu gostaria que o senhor, assim, resumidamente, nos contasse até o momento atual, a inteligência artificial, nesses meses que o senhor vem testando e nesse mês em que ela foi oficialmente lançada no Tribunal de Justiça. Linhas gerais, o que o senhor percebeu de ganhos ou, eventualmente, de prejuízos com as ferramentas? Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, o Leandro, que está lá no estúdio, a Rosane, a Jeane. Bom dia. Bom dia, Gabriel. O que eu tenho observado, assim, é justamente isso, é ganho, né? É ganho de tempo, é ganho de qualidade. A gente ganha muita qualidade no que diz respeito à redação das minutas, né? A minha assessoria tem dito até que nós ganhamos em torno de 5 vezes assim, de tempo, assim, o que se gastaria em termos de 5 horas de trabalho para a realização de uma determinada minuta se faz em 1 hora, né? Então, acho que o ganho de tempo é bastante significativo, né? Mas a gente vai ter que aguardar um bom período, assim, eu penso assim, de uns 6 meses, para que a gente possa dimensionar exatamente, né, como esse ganho de tempo
vai se refletir também nos outros gabinetes e naqueles que estão há menos tempo. Eu já estou há mais tempo fazendo testes aí, né? Eu já uso a IA há mais tempo, né? Eu fiz um curso de inovação lá em 2023 com a Juris e sempre tentei, assim, fiz com que meu gabinete assinasse ferramentas pagas de inteligência artificial para que a qualidade do trabalho, o desenvolvimento do trabalho fosse seguro, né? Fosse desenvolvido no ambiente seguro e que depois, né, quando o tribunal passou a utilizar a HE Minuta, todo mundo tivesse, né, se engajasse nesse projeto, né, de utilização da IA, né? Eu posso aqui fazer uma demonstração, não sei se tu... Vamos lá, eu acho que é legal. Até enquanto o desembargador abre o processo, a gente vai transmitindo aqui em imagens. Eu queria contar que o desembargador, na entrevista anterior que a gente fez, ele disse o seguinte: bom, eles já estavam usando inteligência artificial, como boa parte das pessoas está usando inteligência artificial, e a criação de uma ferramenta própria do tribunal aumentou a segurança, é claro, porque daí não precisa mais utilizar ferramentas externas, e sim ferramentas internas. Então, desembargador, resumidamente, que processo é esse que o senhor abriu aí e o que foi feito até aqui? Esse processo aqui é um processo onde se está discutindo uma dívida condominial, né? Alguém comprou um determinado imóvel que tinha sido vendido lá pela Caixa Econômica Federal e esse imóvel estaria isento de débitos de condominiais, né? Porém, a empresa administradora anterior veio e insistiu numa cobrança de um valor significativo, que era mais de R$30 mil, né? Então, a parte ingressou com a ação, está postulando uma liminar para que essa cobrança seja suspensa, né? Enquanto não se define isso, se a Caixa pagou ou não ao condomínio, né? Então, como a cobrança veio e a dívida já estaria previamente paga, a parte ingressa com a ação, onde eu concedi uma liminar, quando analisei esse recurso inicialmente, e agora eu estou confirmando isso aqui, né? Eu estou julgando, estou fazendo um voto do acórdão, né? Estou preparando um voto para que esse voto seja levado. Vai de novo para uma conferência, quem dera tudo que tivesse sido feito aqui estivesse pronto agora, né? E daí o que o desembargador vai fazer agora é conversar com a inteligência artificial para orientá-la o que ele decidiu no caso, para que ela produza o texto da sentença, que depois vai à revisão, como ele disse. Então, desembargador, para que a inteligência artificial do TJ produza a sentença, o senhor precisa dar um comando para ela. Que comando é esse? O que eu faço primeiro aqui é carregar no HE Minuta, eu carrego o contexto dos dois processos, né, do processo em segundo grau, do processo em primeiro grau, vou para HE Minuta, né, e aqui eu já inseri um prompt, evidente que eu fiz isso antes, né, pedindo que ele redigisse para mim um acórdão dando provimento ao agravo de instrumento, confirmando a liminar concedida, centrando a argumentação na aquisição do imóvel após procedida a retomada pela Caixa, né, Federal, que isentava o agravante de pagamento de dívidas anteriores. Então, é mais ou menos esse o comando que eu faço, né? E... Sim. O senhor já apertou, o senhor apertou, agora começou o processo. Ele vai começar, então, o processo de elaboração da minuta, né? Ele está fazendo uma minuta, ou seja, um rascunho de um voto que vai depois ser conferido pela minha assessoria, eu mando para a minha assessoria, eles vão ali inserir alguma outra jurisprudência, mas a suma do que eu quero está aqui, está sendo redigida aqui. Tu vê que em tempo real, acho que não demorou nem 30 segundos, né? Eu pensava que fosse demorar 1 minuto. E ele descrever para os nossos ouvintes aqui, desembargador, nesse momento começa a aparecer a produção da decisão. Começa a aparecer na tela da inteligência artificial do Tribunal de Justiça o seguinte, Stout: vamos analisar o caso para elaborar o acórdão, que é um tipo de decisão que desembargadores tomam. Daí começa a aparecer o nome dos agravantes, agravados, os fatos relevantes, como uma espécie de resumo, tudo isso sendo produzido pela inteligência artificial, não foi o desembargador que escreveu. E daí diz a inteligência artificial do TJ: agora vou elaborar o acórdão completo seguindo as regras estabelecidas. As regras estabelecidas são aquelas que já são anteriores ao desembargador, já estão previstas no sistema, e também aquilo que o desembargador Moacir pediu que a inteligência artificial fizesse. E qual é o resultado que saiu, desembargador, nesse voto proposto pela inteligência artificial? Ele faz aqui exatamente o que eu pedi, né? Ele está redigindo aqui uma ementa, né? A ementa é como se fosse assim uma notícia, um resumo da notícia, né? Um resumo de uma notícia jornalística, né? Tu tem ali a ementa, que é um resumo do acórdão, né? Ele faz a ementa segundo o padrão do CNJ, né? E depois descreve aqui o fato. Ele faz um resumo, faz um relatório de todo o caso, né? Faz uma análise daquelas questões que eu pontuei ali quando eu inseri o prompt, né? A natureza própria do terreno da obrigação, ele está encerrando aqui, né?
E daí, em instantes, esse voto vai estar pronto. É uma sugestão de decisão a partir da convicção que o senhor formou anteriormente. E, nesse momento, depois de pronto, o senhor pode começar o processo de revisão e encaminhar para os assessores do senhor fazerem também a revisão, que depois será encaminhada para o colegiado, outros desembargadores fazerem uma revisão colegiada. Exatamente isso, Gabriel. Como eu disse, né, quem dera se eu que tivesse pronto com esse simples comando. Não é bem assim, né? Porque vai para uma revisão, volta para mim, depois isso vai ser pautado, né? E quando é pautado, vai ser levado a julgamento, ainda outros 2 desembargadores vão revisar essa nossa decisão. Para ver como o procedimento é complexo, né? É complicado, assim, até que a gente consiga tomar uma decisão no órgão colegiado, né? Tudo demanda tempo, mas te digo que na redação da peça, na redação dessa minuta, né? A minuta é um rascunho de uma decisão, né? Na redação da minuta, o Gaia Minuta, a inteligência artificial, ela atua assim com uma velocidade impressionante, com uma assertividade muito grande, né? E faz com que os erros que a gente cometia antes, o tempo que a gente perdia antes, revisando documentos, revisando português, revisando redação, isso tudo é a questão do passado, sabe? Eu não perco mais tempo com isso, né? E te digo assim, eu já tive em outros momentos da minha carreira, acúmulo de serviço. E te digo, se eu tivesse essa ferramenta em outros momentos, não digo hoje, porque hoje eu estou aqui bastante, né, em dia, né, com a minha jurisdição, com a equipe que eu tenho aqui, mas em outros momentos ela teria me ajudado muito, e eu acredito que vai ajudar muito os magistrados de primeiro grau, os meus colegas desembargadores no tribunal, os assessores, né? Isso vai fazer com que se ganhe tempo, e mais do que isso, qualidade, né? E tempo para perder com outra coisa, que eu acho que é mais importante de tu fazer a decisão, que é se decidir. É muito mais importante o juiz se decidir. Primeiro ele se decide e ele tem que ter tempo para isso, né? Para se decidir, porque depois formatar a decisão é o que eu acho que é o de mais fácil que existe, né? Tu formatar a decisão. E aí que a IA te ajuda muito e te faz tu ganhar muito tempo. Obrigado, desembargador Clóvis Moacir Matana Ramos, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que em tempo real nos mostrou aqui como funciona a inteligência artificial que auxilia os magistrados na análise dos processos, na redação de emendas e até na redação das sentenças. Stout. É muito didático, né, a explicação ali, né? Quem decide continua sendo o magistrado, se inocenta, se condena, né, qual o procedimento, mas facilita bastante o trabalho de preparação, né, do que seria toda a papelada, né, que é o que o cidadão que vai lá no Justiça sabe, né, chama de papelada. Então toda a papelada que envolve o processo, e essa é uma demanda da sociedade brasileira, uma agilização, diminuição das filas dos processos do judiciário. Tomara que a inteligência artificial bem usada ajude nesse trabalho. O principal é o comando que o juiz dá, né? E como ele disse ali, ele vai ter mais tempo para o mais importante, que é decidir. Não se pode ser um simples copia e cola como fazia a juíza essa, que foi afastada, que foi, dá para se dizer, demitida, porque ela estava em estágio probatório ainda, né? Aquela que copiava e colava as sentenças, né? Que foi noticiada. É diferente. O uso da inteligência artificial é inevitável em praticamente todas as profissões. Eu confesso que eu tenho uma resistência em algumas coisas ainda, que eu acho que não substituirão, em muitas coisas não substituirão o olhar humano por trás. Por isso, o comando tem que ser humano por trás, né? Para ditar o que a inteligência artificial vai fazer e para depois revisar para ver se ela fez o que tinha que ser feito. No caso das decisões judiciais, para nós jornalistas, a inteligência artificial opera no outro sentido, que a gente pede a inteligência artificial para ajudar a entender a decisão judicial, porque às vezes ela é tão cheia de voltinhas, tão confusa. Tu não sabe o que está dizendo. Que a parte chega lá e pergunta para o advogado: doutor, eu perdi ou eu ganhei? Mas de qualquer forma o que se fala da inteligência artificial também é identificar como perguntar, como dar orientação para ela, usar isso que se chama de prompt também, né, para ensinar a inteligência artificial. Isso é bem importante. Às vezes, eu não sei vocês, mas às vezes eu recebo um texto e eu respondo: não entendi. Aí depois a pessoa manda o texto, tu vê claramente que ela pegou e pediu só para reorganizar, aí manda de novo. Eu ainda não entendi. Mas tem gente que está fazendo coisa muito legal, assim. Eu estou usando alguns mecanismos para agilizar o meu trabalho, mas o texto ainda sou eu que escrevo. O texto eu escrevo, e o título, às vezes eu peço para ela me dar uma sugestão de título e sem querer me exibir, mas eu acho que os meus são melhores.